Você já ouviu falar que é por meio das coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas? É isso que a gente vai ver hoje. Olá, meu nome é Anderson Sofrido e esse é mais um Conhecendo o Livro de Mormon em 5 minutos. Hoje vamos estudar o capítulo 37 de Alma, continuando os conselhos de Alma a seu filho Lamã. E aqui no começo ele começa falando uma escritura clássica que muitos de nós conhecemos, que antes da escritura se inscreveu no canal? Curte, compartilha? Obrigado. Continuando. Ele diz: ora, pode supor que isso seja tolice da minha parte. Então, Alma falando lá, talvez você não acredite muito não no que eu tô falando, talvez você ache que eu não tô com um parafuso a menos, mas te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Gente, eu tô olhando para uma porta aqui, porta da sala. Tem três, esqueci o nome, mas aquela coisa que abre, é um trincozinho ali. Então a gente vê que a porta se move com 3 pontos, uma coisa simples. A gente vê que se a gente muda poucos graus, a gente pode ir para outro caminho. Muitas coisas simples, pequenas, sobrepujam as coisas grandes, ou seja, são maiores do que as coisas grandes. Por quê? Talvez não em tamanho, mas sempre de pequenas coisas que as grandes são realizadas. Deus trabalha assim. Joseph, algo pequeno, um menino de 14 anos da fazenda, se tornou um profeta, restaurar a igreja. E a gente precisa lembrar algo importante. Deus faz as coisas pequenas, faz com que coisas grandes sejam realizadas. E Satanás é imitador. A gente precisa lembrar, Satanás é imitador. E ele também vai fazer de coisas pequenas, coisas grandes. Talvez, quando a gente estiver prestes a cometer o pecado, a gente pense, é pequeno, não tem nada a ver. Pequenas coisas grandes são realizadas. A gente tem que tomar cuidado. Olha aqui no versículo 17 que fala, continuando. Pois ele cumprirá todas as promessas que te fizer. Pois cumpriu as promessas que fez aos nossos pais. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele cumpriu no passado, vai cumprir no presente e vai cumprir no futuro. Ele cumpre no presente. Então a gente pode confiar, sem sombra de dúvida, que tudo o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Lembrando, não era no nosso tempo. A gente não pode agir como criança mimada, gritando, falando, eu quero agora. Nós não somos crianças mimadas, mas muitas vezes a gente se comporta como esse tipo de criança. Mas Deus, tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. E no final do capítulo ele fala, meu filho, lembra-te e aprende sabedoria em tua mocidade. Aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. A gente vê que como a gente é ensinado, a maioria das vezes é como a gente segue a nossa vida. Quando a gente é ensinado quando criança, os filhos imitam os pais, as outras pessoas, o comportamento é importantíssimo. Que nós hoje, jovens, talvez a gente pense, né? A gente viu e a alma falando, meu filho, talvez você pense que é tolice de minha parte. Então talvez Elamã já achou muitas vezes que o que a alma estava falando era besteira. E aqui ele fala, aprende sabedoria em tua mocidade. Não pensa que eu sou tolo, não pensa que as coisas que eu tô falando não tem nada a ver, porque tem a ver e pode mudar a sua vida. Então, às vezes a gente como jovem, a gente não quer ouvir conselho de líder, não quer ouvir conselho de pai, a gente tá nem pra nada. Mas, gente, pensa, eles têm 20, 30, 40, 50 anos a mais nessa terra que a gente. Eles conhecem das coisas e eles só querem ajudar. Que a gente possa ouvir os conselhos deles. Não ficar na defensiva, achando que a gente sabe tudo. Porque a gente não sabe tudo, eles não sabem tudo. Eles só querem nos ajudar. E é por isso também que ele diz, no versículo 37, para a gente se aconselhar com o Senhor em tudo que a gente fizer. E se a gente se aconselhar em tudo, o Senhor vai nos dirigir para o bem. Então, vamos escutar nossos líderes. Vamos parar de pensar que a gente sabe de tudo. Porque a gente não sabe.
E no fundo, a gente sabe que a gente não sabe. A gente não quer dar o braço a torcer. Ouvi-los e se aconselhar em todas as coisas com o Senhor. Que o Senhor sabe de tudo e Ele vai cumprir as promessas que Ele fez. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, e até a próxima.